Maravilhoso. Vamos continuar aí. Agora com as transformações gasosas. Ó, primeira transformação isotérmica. O prefixo iso quer dizer mesmo igual, né? Isotérmica é temperatura constante. Maravilhoso. São três variáveis associadas a um gás: pressão, volume e temperatura. Se temperatura não muda, quem vai mudar é pressão e volume. Imagina um cilindro munido de um êmbolo móvel. Lá dentro tem uma massa gasosa. Aumentar a pressão é comprimir esse êmbolo. Quando você aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Então está aqui maravilhoso. Quando você aumenta a pressão, o volume diminui. Quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. E na matemática, duas grandezas inversamente proporcionais se associam através do produto. O produto P vezes V é constante, porque ó, se eu dobrar a pressão, o volume divide por 2, corta 2 com 2. Se eu triplicar a pressão, o volume divide por 3, corta 3 com 3, de tal modo que o produto PV permanece constante. Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Daqui, a gente tira a equação da transformação isotérmica, tá? Ela aí, ó, P1V1 igual a P2V2. O gráfico da transformação isotérmica é essa curva, ó, pressão em função do volume. Maravilhoso. O examinador não vai pedir para você construir esse gráfico, ele é muito simples, ele vai te dar um gráfico. Então, você tem que saber o nome da curva. Saber o nome da curva é que importa. Olha, são três variáveis associadas ao gás: pressão, volume e temperatura. Nesse gráfico, está faltando qual variável? Não é a temperatura? O nome do gráfico é o nome da variável que está faltando. Aqui está faltando a temperatura, porque eu estou vendo pressão e volume, então é o gráfico da isotérmica. Por que é importante saber o nome da curva? Maravilhoso. Se eu falar que nesse ponto a temperatura é 33,5 graus Celsius, no ponto A. Aqui no ponto B, quanto que vai ser a temperatura? 33,5 graus Celsius. Em qualquer ponto da curva, a temperatura vai ser a mesma, a transformação isotérmica. Beleza. Vamos aqui na transformação isocórica, gente. Apelidos da isocórica: isométrica ou isovolumétrica. O melhor termo, isovolumétrica. Qual que o examinador vai usar? Isocórica. Isocórica tem que lembrar que é volume constante, hein? Ó, três variáveis: pressão, volume e temperatura. Se o volume não muda, quem vai mudar é pressão e temperatura. Maravilhoso. Eu vou aumentar a temperatura. Se aumentar a temperatura, o que acontece com o grau de agitação das moléculas? Aumenta. Se aumentar o grau de agitação, o que acontece com o número de colisões das moléculas contra o recipiente? Vai aumentar, aumentando a pressão. Então, aumenta a temperatura, aumenta a pressão, são grandezas diretamente proporcionais. E na matemática, duas grandezas diretamente proporcionais se associam através da divisão. A divisão da pressão pela temperatura é constante, pessoal. Daqui a gente tira a equação da transformação isocórica, ó, P1 sobre T1, P2 sobre T2. O gráfico maravilhoso da pressão em função da temperatura, para duas grandezas diretamente proporcionais, é uma reta passando pela origem do sistema cartesiano. É que na escala Kelvin, essa equação, pessoal, essa equação é para a escala Kelvin, é diretamente proporcional na escala Kelvin. Ó, na escala Celsius não é diretamente proporcional, não. Olha aqui, na escala Celsius, o zero Kelvin está lá, ó, menos 273. Então, maravilhoso. No gráfico, uma grandeza diretamente proporcional é uma reta inclinada passando pela origem do sistema cartesiano. Legal. E aqui a transformação isobárica: bárica vem de barômetro, barômetro mede a pressão atmosférica, na isobárica é a pressão constante, então as variáveis que mudarão: volume e temperatura. Maravilhoso, eu vou aumentar a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, o gás tende a sofrer uma expansão ou contração? Expansão. Então aumenta a temperatura, aumenta o volume, são grandezas diretamente proporcionais. Então, a divisão volume sobre temperatura é constante, equação da transformação isobárica. V1 sobre T1, V2 sobre T2. Olha o gráfico aqui, ó, do volume em função da temperatura na escala Kelvin, reta inclinada passando pela origem. A gente coloca uma bolinha aberta aqui, que a gente não chega no zero absoluto, né? Coloca uma bolinha aberta aqui no zero Kelvin, né? Maravilhoso. Legal. E, finalmente, a junção dessas três equações é a equação geral dos gases aqui, ó. Equação geral dos gases. Tá ela aí. P1, V1 sobre T1,
igual a P2, V2 sobre T2. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Lembrando que essa equação, ela vale para uma massa fixa de gás. A massa do gás não pode mudar. Então tá aí, pessoal, essas são as transformações gasosas. A gente já vai no próximo bloquinho partir para os exercícios então. Valeu, até daqui a pouco.